Sou o professor Gilson Catarino e tenho uma informação importantíssima acerca de um método milagroso para aprender português. Métodos milagrosos não existem. Eles não existem. Muito bem. Agora eu vou falar de língua portuguesa. Tá? Você tem de estudar para aprender, você tem de se esforçar para aprender. Não há milagre, não existem milagres. E aí eu quero falar agora, antes de analisar o que eu tenho aqui, sobre o verbo existir e sobre o verbo haver. Você já sabe que o verbo haver pode ser usado no sentido de existir ou de acontecer. E quando isso ocorrer, ele será invariável. Será um verbo impessoal e deverá ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, veja, eles não existem. Acabei de usar o verbo existir. Quero usar o verbo haver. O que eu tenho de fazer? Tenho de colocá-lo na terceira pessoa do singular. A. Continuo com o não. Não. Deixa eu até dar um pouquinho mais de espaço aqui. Continuo com o não, o advérbio de negação. E aí o que vai ocorrer é que o verbo existir, o verbo acontecer, o verbo ocorrer, todos eles têm sujeito. Métodos milagrosos não existem. Qual é o sujeito? O que é que não existe? Métodos milagrosos. Por isso o verbo está no plural. Só que, quando houver o verbo haver, como nós acabamos de ver, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Então, se ele não tem sujeito, um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não pode funcionar como acompanhante do verbo haver. Se não há sujeito, eu não posso usar um pronome que só funciona como sujeito. E aí você sabe que o verbo haver, no sentido de existir, é verbo transitivo direto e que exige um objeto direto. Estou colocando para cá porque vai haver atração. O não atrai. Qual é o pronome que funciona como objeto direto no lugar de eles? Os. Portanto, métodos milagrosos, eles não existem. Métodos milagrosos, não os há. É assim que se fala. Vamos ao que interessa. Você já assistiu a 2 vídeos sobre o tal do método milagroso. Estamos analisando uma questão que foi cobrada na PUC de Campinas em 2018. Já vimos 2 frases. 2 semanas seguidas, se você não viu ainda, volta lá. Certo? Volte lá. E veja a letra A, depois a letra B, e agora nós vamos para a letra C, que é a seguinte. Muitos jovens que não creem que existiu um mundo sem TV, dificilmente acreditarão que os celulares podem um dia não existirem. E aí, a pergunta é genérica. Onde há erro, se é que há? Quando a pergunta é genérica, você tem de fazer análise completa da frase. Às vezes eles perguntam, eles pedem, assinale a frase que contenha o sinal indicador de crase inadequadamente. Você não precisa se importar com mais nada a não ser crase. Ortografia, não precisa se importar com mais nada a não ser ortografia. Mas com questões deste tipo, em que tudo é cobrado, aí você tem de fazer a análise padrão. Qual é a análise padrão? O princípio é o verbo. Sempre comece pelo verbo e aí procure quem é o sujeito, quem é o objeto direto, quem é o adjunto adverbial, quem é o adjunto adnominal. Achou o sujeito, haverá substantivo ou pronome, analise se a ortografia está adequada, se a concordância está adequada. Apareceu um adjetivo qualificando o substantivo, analise se a concordância nominal está adequada, se a ortografia, a acentuação e assim por diante. Ou seja, só tudo. Há método milagroso para isso? Muitos jovens que não creem. Está aqui o primeiro verbo. Está aqui o primeiro verbo.
creem, e já há o primeiro problema da frase. Primeiramente, os verbos crer, dar, ler e ver. Crer, ler e ver no presente do indicativo e de no presente do subjuntivo. Qual é a diferença? O presente do indicativo é aquele que indica algo que ocorre nos dias atuais. Ultimamente, eu estudo bastante. Algo que ocorre agora. Agora eu falo com você. O presente do indicativo, então, indica isso. Eu estudo muito. Eu acordo cedo todos os dias. Eu durmo cedo todos os dias. Eu almoço todos os dias no mesmo horário. Então é algo que ocorre sistematicamente no tempo presente. Os verbos crer, ler e ver no presente do indicativo, terceira pessoa do singular, ele tem um E só com acento circunflexo. Ele crê, ele lê, ele vê. E o verbo dar é no presente do subjuntivo, aquele que indica espero que você dê importância à língua portuguesa. Muito bem. Antes da reforma ortográfica, a terceira pessoa do plural dos mesmos tempos analisados aqui tinham acento circunflexo. Eles creem, leem, veem e que eles deem. Só que esse acento desapareceu. A reforma ortográfica eliminou este acento. Portanto, eles creem, leem, veem e que eles deem sem acento. E aí o brasileiro comum diz assim: putz, mas por que tem que mudar? Para que ficar mudando essas coisas? Eu já tinha decorado isso. E eu vou explicar por quê. Tá? Aproveitando até a palavra jovens aqui. Qual é o singular de jovens? Jovem. Como é que se separam as sílabas de jovem? Jovem. Qual é a sílaba tônica de jovem? Jó. Jovem tem acento? Não. Por isso esse acento foi retirado. Simples. Quer ver? Creem se escreve assim, certo? Qual é a separação silábica de creem? Creem. Qual é a sílaba tônica de creem? É o cre. Ou seja, segue exatamente a mesma regra de jovem, homem, nuvem e tem. As palavras terminadas em com a tonicidade na penúltima sílaba não tem acento. Era uma exceção, então. Esse grupo de verbos aqui formava uma exceção. Então a reforma ortográfica eliminou a exceção, deixando mais fácil para os jovens que estudarão a língua portuguesa. Nós que somos velho, né? Velho. Aliás, velho, não tem mais acento, né? Velho, acabou aquele acento lá. Nós que já estudamos, você deve falar, ficou difícil, né? Porque eu tenho que estudar tudo de novo. Realmente, para quem já havia estudado, ficou um pouco mais difícil porque tem de estudar de novo. Mas ficou mais fácil para os jovens. Eles precisam memorizar uma regra só, sem exceção. Explicadinho? Beleza. Então, muitos jovens que não creem, já está errado aqui, o certo é muitos jovens que não creem com dois Es, sem acento algum. E agora, continuando, tá tudo bem, você já sabe que essa está errada, mas nós analisamos tudo. Quem é que não crê? Jovens, por isso no plural, eles não creem. Quem crê, crê em algo, ou quem crê, crê algo. Lembra? Não? Volte lá no vídeo então. Dê uma olhadinha no passado, veja o vídeo sobre o verbo crer, sobre o verbo precisar, sobre o verbo acreditar, sobre o verbo necessitar. Analise. E lá nós dissemos no passado, ou dizemos sempre, que o verbo crer, quando possuir como complemento uma oração, o melhor é não usar a preposição. Se o complemento for um substantivo, haverá a preposição. Eu creio em Deus ou não, eu creio Deus. Mas se houver uma oração, os jovens creem que existiu um mundo. É melhor não usar a preposição.
Segundo verbo, existiu. Sujeito, o que é que existiu? Um mundo sem TV, mundo no singular, por isso o verbo existir também no singular. TV, a forma de abreviar televisão ou televisor. Qual a diferença? Televisão é aquilo que emite os sinais para os nossos televisores. Sacou? Televisão, então, é a Rede Globo, a Rede Record, a Rede SBT e as outras por aí afora. Isso é a televisão. A televisão brasileira melhorou muito nos últimos anos, pelo menos a imagem. E televisor é o aparelho. Porém, em se tratando de utilização no dia a dia, tanto se pode usar televisor como televisão para o aparelho. O adequado é televisor. Porém, popularmente, e aí, se você for usar numa redação, sem problema algum também, pode-se usar a palavra televisão. Então, TV, abreviação. Se houver até 3 letras, as abreviações são escritas com letras maiúsculas, como acontece com PUC, Vestibular da Pontífice Universidade Católica, como acontece com UEL, Universidade Estadual de Londrina, como acontece com ONU, com OEA, até 3 letras, todas maiúsculas. Acima de 3 letras, se for lida como uma palavra, por exemplo, Unicamp, eu li como se fosse uma palavra. Unicamp, só a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas. Falei maiúscula? É isso mesmo. Maiúscula, as demais minúsculas. Mas, Universidade Federal do Paraná, UFPR. Se for lido letra por letra, todas elas maiúsculas. Dificilmente acreditarão. Quem é que acreditará? Os jovens. O sujeito será o pronome relativo que. Não precisamos entrar nesse detalhe agora. Os jovens acreditarão, no plural, acreditarão que o verbo acreditar, quando tiver como complemento uma oração, eles acreditam que os celulares podem barará. A preposição é opcional. Acreditarão em que ou acreditarão que. Com o verbo crer, é melhor não usar a preposição. Com o verbo acreditar, você decide. Se você quiser usar, você usa. Se não quiser usar, não usa. Acreditarão que os celulares podem um dia não existirem. Cuidado com esse tipo de frase. Quando houver verbos ter, haver, ser, estar, poder, dever, etc., porque há outros, modernamente nós criamos outros, mas um verbo que esteja no infinitivo, verbo terminado em ar, ir, no gerúndio, verbo terminado em NDO, ou no particípio, verbo terminado em particípio, terminado em ado ou ido, ou algumas outras terminações especiais, haverá a formação de uma locução verbal. Na locução verbal, quem manda é o verbo principal. Este verbo que aqui está, que é o chamado verbo principal, é que vai indicar qual é a regência. Que tipo de preposição se usa, por exemplo, se é que há preposição. E o verbo auxiliar é o que vai indicar quem é o sujeito. Então, o verbo auxiliar concorda com o sujeito, mas o verbo principal não. O verbo principal fica invariável. Por exemplo, eles tinham estudado, eles haviam estudado. A matéria foi estudada, a matéria está sendo estudada. Nós poderemos estudar, nós deveremos estudar. Não vou falar nós poderemos estudarmos, nem nós deveremos estudarmos. Só o verbo auxiliar concorda com o sujeito. Aqui está o verbo poder. Os celulares podem o quê?
não existirem, errado, porque apareceu o verbo poder mais infinitivo, é uma locução verbal. O único que concorda com o sujeito é o auxiliar, portanto, dificilmente acreditarão que os celulares podem um dia não existir terceira pessoa do singular.